Meu, quando surge o Alviverde, a gente surge aqui com mais um vídeo para falar do Verdão. Cara, eu vou falar para você, o Palmeiras ganhou do Vasco, o Giai salvou uma bola incrível, que o Everton conseguiu dar uma de suas tiranossauradas, né? Mas, felizmente, o Giai tá jogando um absurdo e até salvou um gol de bicicleta. Quer dizer, o cara tá tirando até gol de bicicleta agora, né? Não que o gol foi tentado de bicicleta, mas ele tirou de bicicleta, né? Que é incrível. Olha só o que o Serdan falou do momento do Verdão depois da vitória contra o Vasco. Se liga aí no papo que o Serdan mandou. Pois bem, amigos do Chiqueiro, iniciamos bem a maratona do mês de maio, hein? Cara, o Vasco deu mais trabalho que eu imaginava, cara. O Vasco deu mais trabalho do que eu imaginei que pudesse ser esse jogo aí. Pela situação do Vasco, pelos jogadores que eles pouparam e tudo mais, eu achei que a coisa fosse ser diferente. Primeiro tempo bem corrido, aonde o Giai tirou um gol de dentro do gol praticamente, em cima da linha ali, de bicicleta, né? Eu acho que as duas contusões nos ajudaram pra caramba do Vasco, principalmente o menino que tava correndo pela ponta lá, acho que os sete deles, eu não lembro o nome deles, mas, mano, ele tava inspirado hoje, hein, mano, tava dando trabalho. Mas um jogo que no primeiro tempo foi equilibrado, no segundo não equilibrado, a gente muito mais consciente em campo, eu acho. A gente resolveu o nosso problema da nossa lateral direita, né? O Giai incorporou de vez, da hora, tá resolvido, né? Eu gostei das substituições do Abel, né? O Paulinho e o Alan, que eu acho que o Facundo já tinha dado uma cansada, né? Porque, pô, ele joga titular em todos os jogos, titular absoluto do time. E o Felipe Anderson, razoável. Pô, deu três isoladas hoje, feias, hein, mano? Deu três chutes pro gol hoje, duas que ele pegou direto e o outro chute bem abaixo, né? De qualquer forma, eu gostei dessas duas mexidas, o Alan entrou bem, o Giai tava junto com o Estevão aí, com os melhores do jogo hoje, o Giai acabou ganhando, mas para mim é impressionante o que o Estevão correu, cara. É impressionante o que o moleque correu desde o primeiro tempo, flutuando, correndo pela esquerda. Aliás, no primeiro tempo ele jogou, acho que mais pela esquerda do que pela direita, né? A nossa esquerda funcionou muito no primeiro tempo. Funcionou bastante no primeiro tempo a nossa esquerda. Depois o Vasco acho que deu uma consertada, mas a nossa esquerda funcionou muito, com o Estevam caindo bastante pelo lado de lá, né? Então, fomos bem, né? Primeiro gol do Vitor, desencantou, vamos embora. Puta, dar uma ramelada lá do zagueiro do Vasco, mas pra gente pouco importa, né? O nosso meio-campo foi bem. O Paulinho, a gente tem que entender o seguinte: quando o Abel mexe e coloca o Paulinho para fazer a função meio aqui do Facundo, Paulinho ainda não tem essa condição física. Tanto é que depois, quando ele tirou o Estevão, aí ele coloca o Evangelista para meio que dobrar e ajudar o Piquerez, né? E aí o Paulinho puxando mais pelo meio. Aí eu acho que é mais a cara do Paulinho, né? Não ter a obrigação de tá marcando ali pela esquerda. Então, rapaziada, para quem acha que o Paulinho vai ser titular tão cedo, eu não acredito, né? Porque ele teria que fazer essa função do Facundo e eu acho que ele não vai tirar o Facundo para colocar o Paulinho de jeito nenhum. De qualquer forma, os porcos é líder, os porcos é louco. E mais uma vitória fora de casa. Os anti chora. É nóis, caralho. Vamos embora para mais uma semana pesada aí. E domingo é contra elas, hein? Então vamos embora. Então é isso. Ah, Jesus. Como tá sendo bom. Que momento. Vamos para o pós-jogo lá no canal.
Sim, não é só no futebol brasileiro, a paciência é algo que nós estamos com pouca. Portanto, eu não falo só dos torcedores. Joga mal, blopa, espinho, critico. Critica você, critica ele, critica o outro. Calma, nós não somos perfeitos. Somos jogadores que são homens, que acertam e erram e que hoje em dia nós damos pouca margem a gente se permitir errar. Temos que nos permitir, eu disse aos jogadores, porque é que vocês no treino jogam, treinam, não querem saber, falham e no jogo não se permitem? Errei, o Lopes falhou este gol, e agora? Qual é o problema? O Neymar nunca falhou, o Ronaldo nunca falhou. Falham, vão falhar, nós temos que nos permitir para não sermos nós próprios os primeiros sabotadores de nós mesmos, porque são os outros são os outros. Agora, eu não posso ser o primeiro sabotador de mim mesmo, mas estavas a falar da paciência, eu não falo só, não é um problema de futebol brasileiro, é um problema global, passa deste continente para o outro, é a falta de paciência para tudo, não temos paciência para nada, temos pouca paciência para os outros, não queremos ouvir ninguém, olhamos muito daqui para ali, e no futebol não pode ser, porque isto é um grupo, somos todos tentamos que todos sejamos um, e portanto, mais que tudo fico feliz por aquelas imagens que vocês viram, de termos um pouquinho de paciência. O Roque sabia que ia fazer golo no momento certo e o apoio dos colegas é fundamental, porque nós sabemos o quanto nós dedicamos e quanto nos esforçamos, e às vezes vamos perder, como aconteceu contra a Bahia, e temos que seguir em frente, não há outra forma. Está bem? Essa pergunta. Eu não quero pensar nisso. Imaginem que era com uma pista top. Imaginem com a pista do Nou Camp. Vocês viram o jogo entre o Inter de Milão com o Barcelona? Imagina numa pista daquelas, aquele tapete, né? Imaginem, conseguem imaginar? Se tiverem todos tiverem um bocadinho de paciência, não é? O treinador para onde ele for, a equipa para onde ele for. Mas eu não vou continuar, porque senão ele vai ficar com o ego ainda mais inchado e eu não quero. Mas também não quero muito pensar nisso. Quando chegar a altura dele ir embora, acho que é um prémio para todos nós que estamos aqui, para o treinador, para o staff, para a direção, para a formação do Palmeiras. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, nem vai ser o último. Eu não prometo que no final vou fazer a minha seleção no dia que eu me for embora, dos jogadores que nós ajudamos aqui a ver se eu consigo fazer uma equipa com estes jogadores todos que nós em conjunto vendemos, mas não quero muito pensar nisso. Quando chegar a esse problema eu vou resolvê-lo como eu e todo o staff, como sempre fizemos. Vamos, como eu disse, desfrutar, mesmo com uma pista cheia de buracos, desfrutar de tudo o que ele faz. Meu irmão, os jornalistas estão aí já arrepiados porque o Flamengo perdeu para o Cruzeiro no Mineirão, com gol de Gabigol, inclusive, para fechar ali, né? O gol de Gabigol, o golaço da Arrascaeta, hein? Puta merda, hein? Bola no travessão do Cruzeiro também, primeiro tempo absurdo. Segundo tempo também muito bom. Gol do Gabigol ali para fechar. Eu não vi porque eu apaguei, sinceramente, mas dizem que o Gabigol fez o gol da vitória e foi de pênalti, pelo que eu tô sabendo aí, né? Mas o interessante é que o Palmeiras, com o resultado, o Palmeiras volta à liderança. O Palmeiras agora liderando o Brasileirão, tá tranquilo e calmo aí, graças a Deus, né? E a gente vai, claro, observar o que vai acontecer na próxima rodada, que realmente vai nos dar aí possivelmente mais um aspecto geral do que pode vir a acontecer depois do Mundial, porque o Mundial vai paralisar o campeonato e aí vamos ter que ganhar uma gordura até o Mundial, uma liderança com gordura, se possível, para que depois do Mundial a gente retome com mais tranquilidade. Eu acho difícil essa gordura aí, porque os times estão muito embolados. O Palmeiras começa a querer desgarrar, mas o Cruzeiro ganhando também entra no G4. Então o Palmeiras com 16 pontos, Flamengo colado com 14. E quem está colado no Flamengo é o Red Bull Bragantino e o Cruzeiro com 13 pontos, além do Fluminense também. Depois vem o Bahia com 12, Ceará com 10, Corinthians será com 11, Corinthians com 10, Inter com 9, São Paulo com 9 também, são os 10 primeiros. Aí depois vem com 8 Botafogo e Grêmio. Vasco e Companhia Limitada vai com 7 pontos e uma Companhia Limitada depois na zona de rebaixamento, mas não interessa. Interessa o G4, Palmeiras 16, Flamengo 14, Bragantino e Cruzeiro 13, Fluminense está em quinto, está com 13 também, o Bahia o sexto está com 12 pontos, é o pelotão da frente, o pelotão ali do bicho pegando. Gostou aí da análise do Sertão? Então manda seu comentário aqui, te vejo nesse vídeo, tá? Manda seu papo aí, deixa o like, avante, palestra.